Preciso. Seguimos cuidando aqui, que a hora que vai começar a coletiva do Orejuela, vou atualizar vocês em mais duas coisas importantes do mundo da bola. Primeira, o Arsenal tem interesse em Arthur. O Arthur, ex-jogador do Grêmio, o Arsenal tá querendo esse jogador. É inacreditável. Vai jogar num clube que não ganha merda nenhuma. Mas o Arthur, cara... A única coisa que presta do Arsenal é o livro. Mas é aquele livro lá daquele jornalista lá, como é que é o nome? Fome de bola. É a única coisa que presta nesse Arsenal aí. É inacreditável como cai pra cima Arthur de Melo, né, meu? Cara, porque o que é do Barcelona, 6 meses bem jogado na vida do Juventus, jogador não faz, né? Vocês têm uma crítica bem forte ao Arthur, né? Lá vem o... eu sou defensor do Arthur, meu. Para. Eu acho ele... cara, mas é que o Arthur... Diferenciado ele demais. me iludiu muito. Ele era pra ser o dono do meio de campo da seleção e não foi, né? Daí eu já fico triste com ele. Mas aí é uma questão de escolha pessoal do jogador. Ele teve algumas coisas que ele descobriu umas baladas que a gente não sabia. Sereno. E aí descobriu o Sereno. Descobriu que um pagode ser jogador de futebol da mulher. E aí ele foi, né, meu? Descobriu que Tantã A lua é bom. Descobriu a lua. E aí foi. E aí perdemos um grande meio campo. Querendo ou não, decepcionado. a gente pode falar que ele foi meio campo titular da Copa América 2019. Ele foi. Ele é titular. 19. Ele é titular de 19. Tem aquele... Brasil é tem um campeão da Copa documentário na América. Amazon Prime, cara. Tem um documentário na Amazon Prime. Eu vi, muito bom aquele documentário. Cara, é muito bom. E eles falam justamente das avaliações sobre o Arthur, assim, que ele meio bichado e tal. Sim. Vai se esforçando. Cara, assim, ó, a minha decepção com o Arthur é só porque eu realmente me iludi que ele era pra nível Barcelona e vamos dar sequência ao Iniesta, assim, sabe? Tava numa ilusão nesse nível. Não no nível mesmo, no nível do Iniesta. Mas eu realmente achei que ele ia dar sequência, assim, eu sabe? também. Todo mundo nunca se... A primeira temporada dele no Barcelona foi muito boa. Ok, Foi então eu tenho razão de falar que 6 meses de um bom futebol tornou o Arthur o que ele é. Exatamente. Porque, resumindo, tudo que a gente tá falando aqui, o Barcelona, o Juventus e o Arsenal, Juventude. é porque ele jogou muita bola nos 6 meses no Grêmio, cara. Muita bola. E outra coisa, Renato chegou, o Roger tava querendo botar o Arthur lá no Ceará, velho. E aí o Renato olhou, não, dá uma segurada que vamos ajeitar esse guri aí. Só que 6 meses de um futebol em altíssimo nível. Sim, não discuto. Mas, velho... E agora ele é o guri da lanche. Depois disso, ele não conseguiu reerguer o Barça. Porque o Barça, de lá pra cá, velho... Ladeira abaixo. Como clube, né? Como clube. Ladeira abaixo, né? Não conseguiu... Não é que não conseguiu segurar. Ele não foi aquele oxigênio pra uma remontada, como diz o passarinho gosta de falar. Remontada. E na Juventus, cara, na Juventus ele jogou num time muito bem montado, mas ele... Com um técnico que é da posição dele e que poderia ajudar muito. E não deu. Pirlo não conseguiu fazer o guri jogar, então peraí, mano. Entre o Pirlo e o Arthur, desculpa, Arthur, mas eu vou no Pirlo, né? Se bem que o Pirlo... Né? Pô, pelo amor de Deus. Tô brincando. Como é que é? O Pirlo é superestimado. Não, que barra, o Pirlo é meu jogador preferido. Só bate na bola. O Pirlo é meu jogador preferido. Só sai bater falta. Vamos tirar o Tainan. Vamos. Pera aí, desliguei o microfone dele. Eu desliguei o microfone dele. Não sabe a felicidade que o chat vai ficar agora se tu me mandar embora agora. Na moral, vai ser uma avalanche. Porque tem muito hate ainda. Cara, tem muito hate. É complicado, Mario. Mas agora virou costuminho. Agora é modinha. Qualquer coisa que tu postar, até engraçado, os caras vão lá falar, tá mais ou menos. Só pra explicar pra nossa audiência que a gente tá esperando, porque daqui a pouquinho tá marcado pra 2 minutos a apresentação do Orejuela. Mas posso falar? Mas tu sabe que os 2 minutos do Grêmio pode ser 3 da tarde. Mas eu não quero começar um assunto muito polêmico, porque daqui a pouco a gente vai querer se estender e aí vai começar a coletiva, daí a gente vai interromper e a Fabiola está na coletiva. Eu só quero falar uma coisa, então. Posso falar uma coisa fora Grêmio? Então o que a gente tá fazendo? A gente tá falando aqui sobre coisas do mundo do Grêmio e até amenidades, falar do Arthur, né? Mas pode falar, Tainá. Eu queria falar uma coisa fora do Grêmio. Por favor, fala aí. Que é o seguinte. Se Felipe Coutinho e Everton Ribeiro merecem estar nessa seleção, eu sou uma garrafa de água. Inclusive, a gente vai falar rapidamente sobre isso, que é uma das atualizações que eu queria trazer pra vocês, que é o seguinte, cara, a convocação da seleção brasileira rolou hoje e eu sempre fui um grande fã da seleção brasileira, sou apaixonado pela seleção brasileira, né?
que eu fui forjado nos anos 90, né? 94, 98, daí 2002, já tava sabendo um pouco mais ali, vi aquela seleção ganhando penta, coisa maravilhosa, e aquela reunião de pessoas pra ver a seleção brasileira, então eu sempre fui apaixonado pela seleção brasileira. Eu também. Perfeito. Inclusive no sonho de ser jogador de futebol, obviamente o cara sempre sonhou em vestir amarelinho. Eu então também. eu fico muito decepcionado em saber que teve uma convocação da seleção brasileira hoje e eu não sabia. Eu não sabia que ia ter convocação. Novos tempos, né? Aí eu fui olhar no Twitter e tava lá a convocação. Mas sabe E por uma quê? convocação bastante polêmica. Sabe não, por não quê? polêmica, mas assim, dá pra discutir muitas coisas. Tu sabe por quê, prof? Sabe por que tu não sabia? Por que eu não sabia? Porque provavelmente 95% dos atletas da seleção brasileira tu não acompanha em lugar nenhum. Não, eu acompanho, né? Eu sou obrigado a acompanhar porque eu trabalho com futebol, mas olha só. Trabalha com futebol, mas não trabalha com a seleção. mas eu Não, eu não acompanho o Coutinho faz uns 3 anos. É, nem eu. Porque O ele time não foi joga. apresentado agora. Porque ele não joga! Vou trazer pra vocês pior é rapidamente que é a convocação da seleção brasileira, tá? Vai. Goleiros: Alisson, Ederson e o Everton. Os melhores que nós temos. Everton. Os melhores que nós temos. Não esse, tem esse jeito. eu, É o gabarito. Esse eu concordo. Assim, É o gabarito. Esse eu concordo, tá? Laterais: Emerson, Dani Alves, Alexandro e Alex Telles. E aí tem uma leve polêmica na lateral porque Renan Lodge não foi convocado por não estar vacinado. Isso não é polêmica, desculpa. Não, Que aí tem pessoas que vão querer polemizar. Tainazinho. Sim. O Dani Alves, inclusive, aqui ser convocado pra mim, eu acho que assim, ó, cara, com todo respeito à carreira do Dani Alves, né? Eu acho que o Dani Alves não dá pra discutir. Dani Alves foi convocado. Sim, senhor. Com todo respeito ao Dani Alves, né, cara? Tinha que ter surgido alguém melhor que ele agora, né? O vovô olímpico tá Pô, cara, impossível. pelo amor de Deus, cara. Dani Alves convocado novamente. E Alex Telles também convocado. Que bom, fico muito feliz Que bom. pelo Alex Telles. Mas ele é reserva no Manchester, né? Enfim. Do Luke Shaw. Enfim. Zagueiros: Thiago Silva, Éder Militão, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Meias: Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho, Fred, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, Gerson e Coutinho. E aí o Coutinho foi convocado. Daí a gente fica meio assim, ué, o que aconteceu? É o Tite querendo ressuscitar os caras e tal, vendo o potencial nos caras. Pode ser. Atacantes: Gabigol, Antony, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Rafinha, Vinícius Júnior Craque. e Rodrigo. Vinícius Júnior. Essa foi a convocação da seleção brasileira hoje pela manhã, hoje mais cedo. Eu tenho uma grande crítica em relação à seleção brasileira, porque eu vejo algo diferente que acontece em outras seleções, como a Alemanha, como a Espanha, que é uma continuidade de convocação. O Brasil, a seleção brasileira convoca por momento. E eu não acho isso correto, principalmente porque o Brasil nunca vai ser campeão da Copa do Mundo pensando assim. Deixa eu só fazer uma correção, tá? Que aqui até o Henrique Hall e o Leonardo Fiade me lembraram aqui, tá? É que na verdade o Renan Lodge tomou só a primeira dose, ele não tomou a segunda, tá? Eu reproduzi, na verdade, um discurso que eu ouvi muitas vezes hoje pela manhã, mas é verdade, tá? O Renan Lodge, o próprio Tite explicou essa questão de ele não ter se vacinado na segunda dose e isso ter sido, sim, definitivo para que ele não esteja na convocação, tá? Mas só pra fazer essa justiça, e muito obrigado pro pessoal que tá na nossa audiência, Renan Lodge tomou a primeira dose, mas não tomou a segunda. Sim, perfeito. Só pra... Eu já tomei 3 doses. Eu tenho que tomar minha terceira. Eu também Com tenho que gelo. tomar a terceira. Eu preciso tomar Com minha gelo? terceira. Com gelo. Entendi. Ah, Perfeito. Bah, demorei um pouco. Muito boa. É. Não, mas eu já tomei 3 doses. Muito boa, cara, É. muito boa. 3 Tainá, doses. como é que tá ali a questão da coletiva, meu? Cara, o tempo já estourou. Ah, Então, capaz. vai ser Eles qualquer momento. botaram Ah, aqui, capaz, nós estamos cara. esperando o Grêmio Futebol Porto Alegrense ter a Eu famosa boa vontade de iniciar a apresentação de Não... Orejuela. Vai, ó, o Kiko. Enquanto isso, traz alguns comentários da galera, então, Tainá. Vamos ver aqui, vamos ver o que a galera tá falando. O Sérgio Azul Lima falou: bah, primeiro-ministro inglês parece da dupla Debi Lloyd, de assuntos aleatórios. Não sei. Meu Deus, cara. Então, Flávio Roberto do Prado, seleção brasileira virou instrumento de lacração. Sinceramente, eu nem vejo Não. mais nada dessa seleção. Ah, cara, essa é a parte Discordo. complicada, né, de seleção brasileira, porque tem isso. O professor tá falando que discorda, mas tem essa parada aí. Só que se a gente vai ficar se apegando nisso aí para de ver qualquer coisa, né, meu? Vai, Tainazinho. Tudo. Tá em tudo. Rafael Hoje em dia tá em Luz. tudo. Teles Só aqui tá- na Pachola que não. É. Pior é que... Vai, Tainá. Rafael Luz, Teles está jogando muito, dá pra ver quem acompanha os jogos do United.
Realmente ele anda muito entrando bom. muito bom. Inclusive, quando eu falei assim, ele é reserva, né? Isso foi uma lamentação. Eu acho que ele tinha que ser o titular. Sim. Eu acho o Alex Telles muito mais bola. Eu gosto dele. Eu não acompanho o United. Não gosto do United. Ele é vermelho. É. É uma boa Meu justificativa. time na Europa é o Chelsea. E o United tem o Cavani. Né? Pedro Braga. O Tite Se é o foda, pior Cavani. treinador da seleção brasileira. Nem o Dunga conseguiu ser tão ruim quanto ele. Alguém tem alguma Meu, coisa em mas relação a o- falar o Tite? A opor? Ah, tá, como técnico. Nossa, técnico. eu pensei que era como jogador. Vai começar? É, Vai começar. Desculpa, o Tite não é o vai. pior técnico, pior que Dunga, é isso? É. Bah. Eu Cara, não sei, acho cara. injustiça. Olha que É que assim, ó, o Tite é chato, tá? É um debate bom, porque o time que o Dunga tinha em mãos na época talvez seja melhor do que tem hoje aí o Tite, meu. Sim. Na época. E o de Dunga ganhou, né? contratação. O Dunga ganhou a Copa América também. O Dunga não foi Ganhou, tão mal quanto ganhou você a Copa acha. América e a Copa aquela copinha antes da Das Copa do Mundo. Confederações. Copa das Confederações. É, o Dunga não foi tão mal assim, cara. Mas o Dunga tinha um baita time na mão, só que a galera É. tava clamando por, E por outra, Paulo né? Henrique E Ganso outra, e é, Neymar. que o Dunga- é que o Dunga Exatamente, tinha em uns 2010 ele não pegou nenhum dos dois, convicções, né? Nenhum dos dois. E eu acho que o Ganso pelo menos merecia. Ah, eu acho que os dois mereciam. Ah, o Neymar ainda dois não. juntos. Na, tavam na voando. época eu acho que eu dois tava juntos mais tavam pelo voando. Ganso. Na época da Copa eu tava mais pelo Ganso também. É, eu tava pelo Eu ficava Ganso. assim, ó, "Bah, o cara Mas é muito depois, bom." tipo, um ano depois, 2011, um ano depois da Copa, aí o Neymar tava merecendo também. Daí o Neymar tava... Não, Mas o Neymar explodiu, sempre foi gênio, né, cara? Sempre foi demais. Ah, assim. eu Tô sou suspeito. Tô só pelo documentário dele no Netflix agora. Adiado. Por Adiado. quê? Foi adiado por mais 11 minutos a apresentação de Orejuela. Porra.